Gessé Aguiar, essa semana deu declaração de que irá negar a si mesmo, vai negar a si mesmo para poder entrar no céu, para poder viver o verdadeiro evangelho. Pois além de ouvir muito de Deus, de ser um rapaz muito cheio do Espírito Santo, com dons, com talento, nós amamos você. Você é o cantor oficial do LPD. Todos nós ouvimos suas canções. E por favor, hein? Por favor, hein, Gessé Aguiar. Você me desbloqueia do Instagram, porque eu gosto de ver você. Mas eu vou ouvindo suas canções pelo YouTube. Me desbloqueie do Instagram, Gessé Aguiar, que eu quero continuar vendo, acompanhando você, orando e jejuando por você. Quem ama de verdade não fala o que você quer ouvir. Quem ama de verdade dá bronca, pega no pé, pega no pescoço, acorda pra vida, terra. Oi pessoal, olha, tem alguns dias que eu tô relutando, que eu tô assim pensando se vale a pena, se era necessário. E o Espírito Santo também tem me incomodado já tem alguns dias para eu gravar esse vídeo aqui para vocês, para comunicar algumas coisas, oficializar outras coisas, erradicar algumas suposições e ser totalmente honesto e verdadeiro com vocês. Na madrugada de 15 de fevereiro eu tive uma experiência incrível com Deus. Eu tava voltando da casa do meu pai, mais ou menos por volta das 3 horas da manhã, e eu tava quase chegando em casa, passando por uma avenida que ela é bem movimentada, e eu encontrei um homem muito alcoolizado, tipo assim, no meio da avenida, sabe? E aquele trecho que ele tava, passava muito caminhão, e de certa forma eu me preocupei com ele porque ele tava muito alcoolizado, então eu acho que ele não tava tendo muita noção do que ele tava fazendo. E aí eu comecei a buzinar com o carro, comecei a fazer alguns sinais para que pudesse chamar a atenção dele e ele saísse dali de onde ele tava, porque realmente tava muito perigoso. E aí eu comecei a fazer alguns sinais para ele e ele começou a vir em direção ao carro até que ele chegou do lado do meu carro. Eu tava com os vidros fechados porque eu tava receoso, querendo ou não a região que eu tava é um pouquinho perigosa. E de madrugada eu tava com os vidros fechados, aí eu abaixei um pouquinho ele do lado. E aí quando ele realmente chegou do lado, eu percebi que ele realmente estava muito alcoolizado, que ele estava precisando de ajuda. E aí ele falou que estava ali, né, porque ele estava realmente muito bêbado. E ele não estava conseguindo chamar um Uber porque ele precisava sacar um dinheiro. Perto de onde a gente estava, tinha uma caixa, né, e lá tem caixas 24 horas, que dava para ele sacar o dinheiro. E ele só estava querendo isso, ele só precisava sacar o dinheiro porque parece que tinha dado um problema no celular dele e ele não ia conseguir chamar um Uber. Eu ofereci ajuda pra ele, pode parecer loucura, ele entrou dentro do carro e eu levei ele nessa tal caixa pra ele sacar o dinheiro. Eu não sei se é porque o lugar que a gente tava era muito escuro e ele do lado de fora, muito alcoolizado, talvez não notou com facilidade. Mas quando ele entrou no carro, a luz acendeu, né, do carro, e aí as coisas ficaram um pouquinho mais claras e ele olhou pra mim. E ele me reconheceu assim imediatamente. E aí nesse momento ele começa a ficar emocionado, começa a chorar. Ele começou a ficar um pouquinho assustado também com tudo que estava acontecendo, meio incrédulo. E ele olhava pra mim e falava, cara, as suas canções me ajudaram muito, sabe? Em um certo momento da minha vida, até hoje eu escuto. E nesse momento eu sinto que o Espírito Santo ele me acertou, sabe? Eu sinto que o Espírito Santo realmente com suas cordas de amor me atraiu, porque esse homem virou pra mim e falou que estava afastado da igreja, que ele era um pregador, que ele era itinerante e que ele falhou. Ele cometeu um pecado de adultério dentro da igreja e ele foi muito rejeitado, ele foi muito julgado e ele decidiu se retirar daquele ambiente e não tinha conseguido retornar mais. E aí, de repente, ele começou a falar do chamado dele com muito carinho, com muito apego, sabe? Com muito amor. E eu comecei a perceber aquilo e notar que ele realmente amava pregar, que ele amava fazer aquilo que Deus tinha chamado ele pra fazer. Quando eu me vi, eu já tava falando muita coisa pra ele, falando, cara, volta pro teu chamado, volta a fazer aquilo que você nasceu pra fazer, volta pro centro da vontade de Deus, porque eu tenho certeza que é lá que tem paz, é lá que tem felicidade. E eu só não tava percebendo que eu tava pregando e falando pra mim mesmo. Bom, o rapaz voltou pra comunidade de Cristo, se reintegrou no corpo da igreja novamente. Eu sigo ele aqui nas redes sociais e assim, ele tá bem, tá feliz, tá em paz. Eu não posso falar o nome nem marcar pra não expor ele. Mas assim, recentemente ele voltou a fazer aquilo que ele nasceu pra fazer, que ele ama fazer. E eu percebi que naquela madrugada o Espírito Santo não usou aquela noite só pra alcançar aquele rapaz, mas pra mudar e recalcular a minha rota também. E sim, o Gessé tá de volta. Eu tô de volta para aquilo que eu tenho que fazer, para aquilo que eu nunca
deveria ter deixado de fazer. E foi muito doloroso chegar até aqui nesse momento. Foi muito difícil construir todo esse caminho, toda essa jornada, para parar aqui, né, de frente para uma versão minha que entende o propósito, que entende o chamado e que, além de entender, aceita. E eu fico até um pouquinho emocionado porque eu vou falar uma verdade para vocês, eu não... Se fosse hoje, se me dessem a opção hoje de tipo assim, cara, você tem um botãozinho aqui para você apertar e você vai conseguir resetar tudo e você vai poder escolher não ter fama, não ter nada disso, sabe? Não ser conhecido, só ficar lá no Ministério Balneário, Pastor Marzinho, servindo lá, sendo uma pessoa comum. Eu escolheria, de verdade. Jesus sabe que eu escolheria. Mas não é o que ele escolheu. Você entende? Quando a gente entende isso, todos os fardos, todos os pesos, tudo some. Tudo se torna irrelevante, tudo se torna nada perto da presença, perto do chamado, perto daquilo que a gente nasceu para fazer, que a gente nasceu para viver, que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas existem algumas coisas que aquele Gessé fez, que aquele Gessé transpareceu, e é em nome dele que eu quero pedir perdão para vocês. Se de alguma forma eu ofendi vocês, se de alguma forma eu falhei com vocês, se de alguma forma eu fui pesado com vocês, se de alguma forma eu escandalizei vocês. E o que tá acontecendo aqui não é pressão, não é porque me pediram, não é porque me aconselharam, simplesmente é porque eu fiz uma autoanálise de tudo e eu falei, cara, eu acho que aqui você falhou, mano. Aqui você perdeu a mão. Aqui você perdeu a linha, saca? Então quando a gente chega nesse lugar, a gente entende que existe uma necessidade de descer, que existe uma necessidade de reconhecer, e quem faz isso é só o Espírito Santo. Me apegando nessa força do Espírito Santo, na presença, me agarrando nela, entendendo o que Deus quer pra mim, confiando no que Ele tá me dizendo. Porque não foi o homem quem me prometeu, não foi fulano, não foi ciclano, foi Ele. Ele me chamou, Ele me escolheu. E eu quero olhar só pra Ele, só pro alvo. Eu sigo adiante, eu aceito o meu chamado. Eu aceito dizer não pras minhas prioridades, eu aceito dizer não pras minhas vontades, eu aceito dizer não para tudo aquilo que me prenda, para tudo aquilo que me pese e me impeça de viver o meu chamado. E aprendendo com Cristo todos os dias, eu vou conseguir cantar e escrever pro cansado, eu vou conseguir ser voz pro sobrecarregado, eu vou conseguir ser ponte pro rejeitado, eu vou conseguir estar pronto para viver o meu chamado. Para finalizar, eu quero dizer que eu encontrei meu tesouro, que eu encontrei o meu bem precioso e que, nada mais me satisfaz. Porque eu sei que não importa quantas vezes eu tenha que recomeçar, Ele sempre vai ter uma mão estendida pra mim. E é justamente por Ele que eu retorno, justamente por Ele que eu me arrependo, justamente por Ele que eu recalculo a rota, que eu aceito o meu chamado, que eu aceito o meu propósito, que eu encaro a missão, por mais que me doa, por mais que às vezes seja muito difícil, muito cansativo, porque mas eu aceito. Para finalizar, eu quero muito repetir uma frase que Neemias disse quando eu estava reconstruindo os muros de Jerusalém, e Sanbalat e Tobias começou a colocar alguns impedimentos para a reconstrução dos muros. Neemias disse, eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. E assim como Neemias entendeu, eu também entendi que eu estou numa grande obra e eu não vou parar. Eu sou carente das orações de vocês e eu quero agradecer a todo mundo que sempre ora, que sempre torce, que sempre está aqui, independente do momento, independente da fase. Vocês são incríveis e essenciais para minha jornada. Deus me disse que chegou um novo tempo e eu conto com os meus irmãos em Cristo para recomeçar.